Olá, galera do estado do Paraná, do Brasil e do mundo, sejam muito bem-vindos à nossa aula de Geografia para você, da segunda série do ensino médio. Eu sou o professor Andrew e vou levar até você um pouquinho sobre a geografia. E mais especificamente a gente vai falar um pouquinho sobre matriz energética brasileira e fontes de energia não renováveis. E para isso eu vou contar com o auxílio do Val, nosso intérprete de Libras. Tudo bem com você, Val? Então vamos já conhecer os objetivos da nossa aula de hoje. Confere na tela, dá uma olhada lá, ó. Nós vamos conhecer a matriz energética brasileira, além de compreender as questões econômicas, ambientais e sociais relativas às fontes energéticas utilizadas no Brasil. Então nós vamos falar sobre fontes de energia utilizadas no Brasil. Qual é a importância dessas fontes de energia e ainda de que forma que nós estamos utilizando elas, quais os impactos positivos e negativos da utilização das principais fontes de energia disponíveis para nós. Dá uma olhada aqui na tela, ó, que a gente já vai se encher de energia e refletir, ó. Você sabe a diferença entre matriz energética e matriz elétrica? E ainda, você se lembra o que são fontes não renováveis de energia? Então, quando a gente está falando em fontes de energia, nós vamos lembrar que elas podem ser classificadas em renováveis e não renováveis. As fontes de energia renováveis são aquelas que podem ser repostas em um espaço de tempo bastante curto pelo ser humano ou ainda são todas aquelas que não se esgotam em função da utilização pelo ser humano. Agora, quando nós falamos nas fontes de energia não renováveis, nós vamos estar tratando justamente daquelas fontes de energia que, ao serem utilizadas pelo ser humano, elas vão se esgotar. E nós, seres humanos, não podemos realizar a reposição dessas fontes de energia. As fontes de energia não renováveis também são chamadas de fontes de energia finitas, porque elas se esgotam. E aí a gente volta aqui a pensar um pouquinho sobre as fontes de energia renováveis e as não renováveis. E ainda sobre o outro questionamento que está aqui, ó, matriz energética e matriz elétrica. Se a gente pensar nessas duas palavrinhas aqui, ó, quando a gente está falando em matriz energética, é tudo aquilo que nos gera energia, que pode ser utilizado para colocar algum equipamento em movimento, para realizar algum trabalho, como é o conceito utilizado na física. Agora, quando estamos falando em matriz elétrica, estamos falando daquilo que nos pode gerar eletricidade. Olha aqui, ó, e aqui traz justamente essa definição. Acompanha na tela, dá uma olhada lá. Ó. A matriz energética representa o conjunto de fontes de energia disponível para movimentar os carros, preparar comida no fogão, gerar eletricidade. A matriz elétrica é formada pelo conjunto de fontes disponíveis apenas para a geração de energia elétrica. Então a gente percebe justamente essas diferenças entre matriz energética e matriz elétrica, ou seja, aquilo que nos pode dar eletricidade ou aquilo que pode nos fornecer qualquer tipo de energia. E seguindo aqui, ó, o que a gente tem que relembrar? Acompanha ali, ó. Fontes não renováveis são recursos finitos ou esgotáveis, pois dependem de processos em escala de tempo geológica para se tornarem disponíveis. E mais importante, agora nós temos aqui alguns exemplos das fontes de energia não renováveis, que podem ser petróleo, o carvão mineral, que estão aqui, ó, o gás natural e também a energia nuclear, que são alguns exemplos das fontes de energia não renováveis. A imagem que você vê do lado direito da sua tela mostra justamente para você ali as fontes de energia não renováveis, ali alguns exemplos destas fontes de energia não renováveis. Quando a gente vai falar em matriz energética brasileira, a gente vai ter que pensar um pouquinho sobre quais as fontes de energia que estão disponíveis para nós e ainda, da onde que nós obtemos a energia utilizada para movimentar carros, para realizar as mais diversas atividades do nosso cotidiano. Olha o gráfico que aparece aqui na tela, ó. Aqui a gente vai observar que fontes de energia não renováveis no Brasil que mais utilizamos são petróleo, carvão mineral, gás natural e energia nuclear. Dá uma olhada aqui, ó, que em vermelho você vai observar que o petróleo e os seus derivados, eles representam ali 34,3% da matriz energética brasileira. Observe que dentro deste gráfico que você consegue visualizar, este gráfico mostra para você justamente a quantidade
das diferentes fontes de energia. Por sua vez, ó, nós vamos ter aqui os derivados da cana-de-açúcar. Se a gente perceber ó, o quanto o etanol, os derivados da cana-de-açúcar são importantes para nós, ó. 18% da matriz energética é proveniente dos derivados da cana-de-açúcar. Então, se a gente somar petróleo e o carvão mineral, a gente observa que nós temos quase 50%, aliás, um pouquinho mais de 50% da matriz energética brasileira sendo pautada nesses dois combustíveis. E aí nós temos em terceiro lugar ó, a energia hidráulica. Energia hidráulica é aquela que vai utilizar a força das águas dos rios para movimentar turbinas. E essas turbinas, ao entrarem em movimento, elas vão ou realizar algum trabalho mecânico ou ainda movimentar geradores que serão responsáveis pela produção de eletricidade. No Brasil, aproximadamente 12,4%, dados de 2019, tá? E aí a gente tem aqui o gás natural, nós temos também lenha, carvão vegetal e outros tantos combustíveis aqui que representam parte da matriz energética. E vale um destaque também para o carvão mineral e também para a energia nuclear, que em função da baixa disponibilidade de carvão mineral, nós temos ele representando uma parcela muito pequena da matriz energética brasileira, diferente do que acontece em outras partes do mundo, como China, como aconteceu na Europa, principalmente durante a Segunda Revolução Industrial. E a energia nuclear representando 1,4% em função do parque termonuclear de Angra dos Reis. Aí a gente vai falar também que, haja vista a importância do petróleo, a gente vai conseguir ver aqui na tela que ele é extraído a partir de perfurações no solo, no Brasil principalmente em áreas no mar, e levado a refinarias onde é transformado em vários produtos conhecidos como derivados do petróleo. Ou seja, para que nós possamos utilizar o petróleo, é necessário que ele seja submetido a um processo de refino. E as refinarias realizam este processo por meio da quebra das cadeias de carbono, aonde esse processo ocorre dentro de uma torre de fracionamento, aonde o petróleo é aquecido, elevado a temperaturas bastante altas, e aí a partir do momento que ele evapora, quando ele retorna ao estado líquido, nós temos a separação dessas cadeias de carbono que resultam em vários subprodutos, dos quais podemos destacar o asfalto, a parafina, o gás de cozinha, o GLP, gás liquefeito de petróleo, aonde temos também a gasolina, óleo diesel e querosene, entre outros tantos produtos que são obtidos a partir do petróleo. A gente vai ver aqui, ó, o que a gente obtém do petróleo, ó? Gás do petróleo, nós temos o gás liquefeito, o nafta, que é a matéria-prima para a indústria petroquímica e também de transformado em gasolina, querosene, óleo diesel e também o óleo combustível. Vários tipos de óleo, vários tipos de combustíveis que representam para a nossa economia algo de fundamental importância. E a maior parte do petróleo brasileiro ela é explorada próximo ao litoral da Bacia de Campos, no Rio de Janeiro, seguida pelas bacias do Espírito Santo e de Santos. Então, nós vamos ter a exploração do petróleo em território brasileiro nas áreas oceânicas próximas a essas localidades, Rio de Janeiro, nós temos Espírito Santo, Santos, também algumas refinarias, alguns pontos de extração no Nordeste brasileiro, ali nas áreas oceânicas também próximo à Bahia, e outros tantas espalhadas pelo litoral brasileiro. E todo esse petróleo que é explorado, ele acaba sendo destinado para as diversas refinarias onde vão ser, dos quais serão obtidos os subprodutos. E aqui a gente consegue ver, ó, produção de petróleo e gás em território brasileiro. Ó. A gente vai ver que é importante a gente lembrar da interpretação cartográfica. Então, quando a gente fala em interpretação cartográfica, a gente está falando de compreender os símbolos utilizados no mapa. E para isso é importante que você observe que esse mapa dispõe de uma legenda, que trará para nós o significado dos símbolos empregados no mapa. Então, quando você olhar para o mapa que vai aparecer na sua tela, quero que você olhe no canto inferior esquerdo e encontre a legenda, onde você vai encontrar o polígono do pré-sal, que é essa área que está destacada do lado direito,
E aí esses retângulos amarelos ali sendo destacados ali como produção de petróleo e de gás. Então nós temos várias áreas onde temos a produção de petróleo e gás, inclusive em território, dentro do território brasileiro, mas a gente vai observar que a maior parcela deles encontram-se nas áreas oceânicas, nas áreas que são cobertas pela água dos oceanos. E agora a gente vai para a nossa atividade. Quero que você pegue seu caderno, que você anote essa atividade e responda a ela. Vamos juntos ler ela. Escreva uma lista com pelo menos 5 produtos derivados do petróleo que fazem parte do nosso dia a dia. Então eu quero que você anote ali 5 produtos que você utiliza no seu cotidiano, cuja matéria-prima é proveniente do petróleo. O relógio vai aparecer na tela e a gente está aguardando você. Muito bem, vamos conferir a sua resposta, mas vale destacar que, se você citar outros produtos que são provenientes do petróleo, não tem problema. O importante é que a matéria-prima seja o petróleo. Dá uma conferida aqui na tela, ó. Utensílios plásticos, utensílios de borracha sintética, o gás de cozinha também chamado de GLP, gás liquefeito de petróleo, cosméticos, lubrificantes automotivos. Também podemos citar diferentes tipos de combustíveis, como combustível de aviação, combustível utilizados em caminhões, utilizados nos carros. Então, temos uma infinidade de produtos, plástico, isopor, uma grande infinidade. Então, citei aqui para você alguns exemplos, mas é importante que você saiba que nós temos uma infinidade de produtos que são provenientes do petróleo. Agora que a gente segue aqui com os nossos conteúdos da nossa aula de hoje, quero que você dê uma olhada aqui na tela, ó. Jazidas com capacidade econômica de exploração, cinturão carbonífero do sul do Brasil. E eu quero que você observe no mapa que apenas Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul possuem jazidas com viabilidade econômica para exploração. Então a gente está falando aqui de exploração de derivados do carbono, do processo do carvão mineral, tá? E aí a gente vai ver que nós temos carvão mineral sim, só que o nosso carvão mineral ele encontra-se disponível em pequenas quantidades e ele não é um carvão mineral de elevada qualidade.
quando comparado a outras fontes de carvão mineral disponíveis pelo mundo. Aqui vale um paralelo para o carvão mineral utilizado no continente europeu, principalmente durante a Revolução Industrial. Pois, como você sabe, durante a Revolução Industrial nós tivemos o surgimento das máquinas a vapor e a proliferação delas pela Inglaterra, que modificou a forma de se produzir naquele continente, naquele país. E vale destacar que o combustível utilizado para movimentar essas máquinas era o carvão mineral, pois o continente europeu sempre teve grandes reservas de carvão mineral. Agora a gente volta aqui para falar do carvão mineral brasileiro. E para isso, a queima do carvão mineral aquece os altos fornos onde ocorre a depuração do minério de ferro. Nesta etapa, produz o ferro, usa matéria-prima para a produção do ferro fundido e aço. Então, o carvão mineral, quando submetido à queima, libera uma grande quantidade de calor utilizado aqui na indústria siderúrgica e metalúrgica. E o gás natural? Nós dispomos de gás natural? Também dispomos de gás natural. E esse gás natural, ele é aquele que, ao se realizar a perfuração no solo, ou para a exploração de petróleo ou a prospecção de gás natural, é aquele gás que se encontra naturalmente presente no solo, presente nessas grandes jazidas, que quando ele é explorado, ele é extraído do solo, ele já pode ser submetido a alguns processos de purificação e ser utilizado para movimentar máquinas e os mais diversos equipamentos. E aí você não pode confundir o gás liquefeito de petróleo, o gás de cozinha, com o gás natural, pois o gás de cozinha, GLP, ele é obtido através do refino do petróleo e ele recebe a denominação de liquefeito de petróleo, pois quando acondicionado nos cilindros, ele é submetido a uma pressão bastante alta. E quando essa pressão se eleva, esse gás sai do estado gasoso e vai para o estado líquido. Mas não confunda o gás de cozinha com o gás natural, que é esse aqui, que é considerado um combustível fóssil, extraído em rochas porosas e profundas, submetido a condições de temperatura e pressão específicas, e apresentam-se no estado gasoso e podem ser encontrados associados ao petróleo, ou seja, junto com o petróleo, e ainda, ou não associado, encontrado isoladamente. Então nós temos essas duas condições. E o Rio de Janeiro é o maior produtor do gás natural, seguido pelo Espírito Santo e o Amazonas, que possui também ali uma parcela importada da Bolívia. Então a Bolívia também é um grande produtor de gás e esse gás acaba influenciando nossa economia. E como que esse gás ele é transportado? Nós temos aqui os gasodutos, que são grandes tubulações por onde esse gás ele é bombeado e distribuído por várias partes do território nacional, inclusive para outros países, ou ainda sendo proveniente de outros países. E a energia nuclear? Energia nuclear ela está presente no território brasileiro, ela desempenha um papel muito importante. Nós temos ali o Parque Termonuclear de Angra dos Reis, onde nós temos 2 unidades geradoras que estão produzindo uma parcela significativa da energia consumida no Brasil, que conforme nós vimos anteriormente, do total da matriz energética brasileira, cerca de 1,5% é proveniente desse parque termonuclear. Então é uma área que dispõe de um espaço, que ocupa uma área bastante pequena e que produz uma quantidade muito alta de energia. E aqui a gente vai ver que a energia nuclear ela é obtida a partir da fissão do núcleo do átomo de urânio, ou seja, a divisão do núcleo do átomo de urânio libera uma grande quantidade de calor e esse calor é utilizado para aquecer a água e essa água, por sua vez, irá movimentar as turbinas. Tudo isso ficando dentro de um sistema fechado, complexo, haja vista que se esses materiais chegarem em contato com a superfície, eles podem comprometer diretamente a vida das pessoas e também de todos os seres vivos que ali existem. E como que a gente consome tudo isso? Como que está organizado esse nosso consumo? Olha aqui na tela,
Setor energético representa as indústrias que transformam energia primária em energia secundária. Por exemplo, a transformação do petróleo nas refinarias. Já o setor não energético considera o consumo de derivados de petróleo para outros fins que não a queima, como a produção de asfalto, solventes para tintas, além de lubrificantes, graxas e parafinas, utilizados em maquinário industrial. Então a gente vai perceber que as fontes de energia, esses elementos obtidos da natureza que podem ser utilizados para realizar a infinidade de trabalhos para nós vamos perceber que eles podem ser, conforme você viu aqui, classificados em setor energético, aquele que irá produzir alguma fonte de energia diretamente, ou ainda no setor não energético, pois, como vimos, o petróleo, ele pode ser utilizado para a produção de combustíveis, mas também para uma infinidade de outros produtos. E o gráfico que você vê do lado direito da sua tela mostra para você justamente como está essa organização do setor energético, como que está distribuído esse consumo de energia pelo nosso país. E agora vem a nossa segunda atividade, que você também vai anotar aí no seu caderno. Acompanha comigo aqui, Escreva em seu caderno de que forma é extraído o gás natural e qual estado brasileiro é o maior produtor. Então coloque aí no seu caderno essa pergunta, coloque a pergunta e a resposta que a gente está aguardando você. Muito bem, o que você colocou de resposta? Confere aqui, Considerado um combustível fóssil, é extraído em rochas porosas e profundas, submetido a condições de temperatura e pressão específicas e apresentam-se no estado gasoso e pode ser encontrado associado, ou seja, junto com o petróleo, e não associado, encontrado isoladamente, ou seja, o carvão natural, o gás natural, podendo ser encontrado junto com o carvão ou também ser encontrado separado dele. E aí o que a gente falou então nessa nossa aula, essa nossa retomada aqui, justamente sobre a matriz energética brasileira e as fontes de energia não renováveis.
Quero muito agradecer a você pelo seu envolvimento e participação na nossa aula, a sua família, a todos aqueles que estão acompanhando essa nossa aula. Um forte abraço e até a próxima!